que nós vamos fazer do que da nossa escola, se ela é conteudista ou não é conteudista, né? Isso que a Vanessa acabou de fazer, que talvez eu tenha feito, para não falar de mim mesmo, tá certo? É exatamente fugir do conteudismo. Isso não quer dizer que não tenha qualidade, né? Quer dizer, as pessoas não terem, na verdade, tão claro ainda o significado do conceito de escola conteudista, né? A escola é ou não é conteudista, né? Se isso está ligado diretamente à questão da qualidade da escola, né? Perfeita fala de Vanessa. E aí, vocês estão vendo como é que fica a questão da maioria e da minoria, né? Como o colega fica para falar por último, né? Ele já tem o tempo dele cerceado, tá certo? Então, ele tem que extrapolar essa fronteira do cerceamento do tempo. Ele vai conseguir. Sibelius, professor de Biologia do CAF. Muito obrigado. A palavra. Bom dia, antes de mais nada, bom dia, Vanessa, Marquinho. Engraçado que fui pincelando aqui alguns pontos, não que eu vá discordar do Marquinho e da Vanessa, né, mas tudo na vida é uma questão de ponto de vista, né? Eu posso me achar minoria aqui também, porque os dois são da humanas, né, como a gente fala, e eu não sou. Então posso me considerar, Você se considera minoria. Eu sou da minoria. E os dois são fantásticos, né? Eu fico aqui admirando. E a gente fica há 2 semanas numa coxa de retalhos, né? Eu tentando me inserir no meio da conversa desses dois para achar um foco, né? Para achar um ponto que eu possa não me sentir tão minoria, assim, tão complexo de vira-lata ao lado desses dois, né? Seja homem, seja mulher, enfim. Eu tenho que me sentir humano aqui, não é uma tarefa muito fácil. Então, a ideia que eu tive nessa semana agora, em meio ao almoço, uma noite mal dormida, foi pensando nesse tema, claro. É que senão as pessoas que estão assistindo pela primeira vez vai imaginar uma pessoa tão humilde, né? Não é nada tanto assim, né? Vamos seguindo. Só para quebrar o gelo. Continua. Não, tá. Então é o seguinte, é muito legal agradecer o convite, antes de mais nada, é muito legal participar desse momento com vocês, dividir isso com vocês. E o tema que eu escolhi, doenças tropicais negligenciadas, na verdade não tem nada a ver com o ciclo de cada uma dessas doenças, ficar abordando aqui cada protozoário, cada verme, enfim, nada disso. A ideia, insisto eu, tentar quebrar a humildade e o complexo de vira-lata para chegar o mais próximo possível da fala dos dois, que quando eu coloco doenças tropicais, a minha ideia, o meu contexto aqui é tentar jogar com a ideia de muro, né? O clima aqui sendo o muro, né? E tal. Você vai trocando para mim o slide? Você é um amor, obrigado. Essa expressão, ela não nasce da noite para o dia, né? Ela não tem uma data fixa estabelecida. O tema doenças tropicais, ele surge especialmente no período de colonizações, na Inglaterra, França, enfim, outros países, que esses colonizadores, o Marquinho, eu anotei aqui, ele usa uma expressão a qualquer momento, né, do europeu colonizador e o colonizado. Quando o colonizador chega nas colônias, que são tipicamente de lugares tropicais, né, em suma maioria, enfim, esses colonizadores se deparam com micro-organismos patogênicos novos, né, doenças até então desconhecidas. Então, começaram a cunhar termos como doenças exóticas, doenças curiosas, enfim, como predominando, então, essas colônias em ambientes tropicais, o termo doenças tropicais vai tomando forma. Concomitante a isso, sociedades médicas vão sendo formadas em várias partes do mundo exatamente para trabalhar com essa ideia das patologia dos trópicos. Tá legal? Esse debate, ele toma força principalmente na primeira metade do século XX. E muitos cientistas, especialmente dos trópicos, começam a questionar o real valor, significado dessa expressão, doenças tropicais. A palavra negligenciada, ela vai entrar ao final, no meu último slide. Entra no primeiro, mas ela vai passar despercebida, ela volta a tomar força, sentido, enfim, no meu último slide. Então, por enquanto, o binômio doenças tropicais, tá legal? E muitos cientistas, como eu disse, da região dos trópicos, acabam questionando o significado, né? O que está de implícito nisso aí, quando eu coloco, afinal de contas, isso é uma maldição ou uma fatalidade biogeográfica? Então, essa primeira parte, esse binômio aí é o que vai me mover nessa primeira parte.
Se a gente fala de identidade em função do tempo, né, você também está fazendo uma separação cronológica dessa análise, né? Sem dúvida, sem dúvida. Esse senhor aí, Afrânio Peixoto, ele foi médico, ele foi professor, ele foi político, ele participou da Academia Brasileira de Letras, ele sentou na cadeira de número 7. Bacana. Não é? E com certeza ele acha que a gente sabe, porque a gente é da área de humanos, o número da cadeira das pessoas. Aí ele está impressionado. Exatamente. Né? Você acaba de se transformar em maioria na mesa. O Marcos Vinícius pediu para quando você receber, ficar, né, com a postura. Então, o Afrânio Peixoto, ele vem, então, com esse primeiro questionamento, né? Doenças climáticas não existem, né? Então, de novo, eu vou insistir com essa questão que os dois nobres colegas colocaram, né? De identidade, de muro, de cultura, enfim, de todos esses termos. E ainda na primeira metade do século XX, essas discussões vão ficando extremamente acirradas, né? Afinal de contas, qual vai ser o real conceito ou o que mais aproxima do ideal, né? Marquinhos, então, pode passar, por favor, querido. Tem dois conceitos que vocês vão notar pela leitura que são completamente antagônicos. Uma primeira vertente sugere que as doenças tropicais são doenças de populações colonizadas, né, exploradas, miseráveis, e que por acaso, não é? A Vanessa usou agora o termo, né, como colocar, né, o tom de voz, né, que por acaso se concentram nos trópicos. Essa era uma vertente. A segunda, professor Marcos, por gentileza, não, as doenças tropicais são doenças de regiões insalubres, caniculares, para quem não lembra, caniculares, regiões quentes, né, sujas, e por isso propícias a todas as formas de doenças estranhas ao mundo civilizado. Enfim, isso aí vai tomando vultos no século XX. A OMS, ela vai adotar doenças tropicais negligenciadas, só bem mais recente, então por isso que eu insisto nessa ideia, esse ponto, a intervenção da OMS e introduzir a palavra negligenciadas é o último slide que eu vou mostrar para vocês. Então, por enquanto, ainda nesse enfoque de doenças tropicais. Antes de mais nada, só lembrar vocês, né? Essas doenças tropicais, elas são tipicamente transmitidas por algum tipo de vetor, geralmente um inseto hematófago, né? Vocês vão lembrar das que são causadas por protozoários, como a malária, por exemplo, não é? Todo mundo lembra disso. A doença de Chagas, a leishmaniose. Tem também aquelas causadas por vermes, né? Vocês estudaram, vocês lembram muito bem, com o professor Joubert, né? Esquistossomose, popularmente chamada de barriga d'água. Vocês lembram disso, né? Oncocercose, não é? A filariose, que é elefantíase. E atualmente só tem uma causada por vírus, né? Adivinha qual é? É a dengue, não é? Então, são as principais aqui, daqui a pouco eu vou mostrando outras, essas são as principais, que encabeçam essa discussão. Uma discussão dentro da sociologia é exatamente a evolução paradigmática dela, da sociologia influenciada no seu contexto positivista por Darwin, que é a nossa velha discussão, né? De você ter uma postura determinista ou não ter uma postura determinista. Juntando a isso, uma ideia de que a história é de quem a produz, a história é de quem a escreve, sim, certo? Sim. E o acesso que você tem, na verdade, a essa história, né? A Segunda Guerra é escrita por quem a venceu, né? Não por quem perdeu. Então, quando você tem, na verdade, na visão positivista, né, e na visão da sociologia baseada no evolucionismo de Darwin, tá certo? Você tem uma situação de que você interpreta as outras sociedades como não civilizadas, e que elas têm que, na verdade, cumprir um papel de modelo europeu, tá certo? Quando eu falei do Darcy Ribeiro à frente do nosso tempo, quando você pega obras do Darcy Ribeiro, tá certo? Não vou especificar nenhuma aqui agora, mas a gente pode fazer um debate. O Darcy Ribeiro faz interpretações, ele cria, na verdade, diálogos, tá certo? Como se fosse uma peça de teatro escrita, como se fosse a interpretação dele, dizendo como é que o índio, já que o índio não registrou a história, entre aspas, no padrão civilizatório europeu, ele não escreveu os livros para contar como é que ele via o europeu. O Darcy Ribeiro faz uma coisa muito bacana, que ele como se ele fosse o índio,
no seu tempo, interpretando a chegada das grandes navegações portuguesas, e ele estranhando o homem de barba, o homem sujo, o homem insalubre, tá certo? E ele, na verdade, está estranhando aquilo que não é ele. Ou seja, é o diferente, é o outro, é a identidade que o índio está interpretando. Como aquilo não tinha um registro em livros, passa a história da Europa. O Darcy Ribeiro reconstitui com uma certa ironia, com um certo humor, tá certo? A interpretação que o índio faz do colonizador europeu. Quer dizer, o que é o estranho? O estranho é na interpretação de quem escreveu, tá certo? Então basta que eu escreva também, que eu me coloco na condição da minha identidade e interpretando o outro, mas não na situação de eliminar. Interpretar que, na verdade, que uma pessoa, né, que uma mulher ganha, na verdade, o Prêmio Nobel da Paz, tem, na verdade, critérios, tá certo, de interpretação ocidental, tá certo, nesse prêmio, entende? Ela não se elegeu, alguém tem que ter feito isso por ela, entende? Alguém escreve a história, alguém coloca, na verdade, normas, tá certo, para a gente entender talvez o que seja certo e errado. Uma coisa que eu não falei aqui, que eu queria muito ter falado, que eu queria fugir muito da ideia do maniqueísmo, né? Da ideia do certo ou do errado, da possibilidade da interpretação de identidades, não fazendo com que essa seja a boa e essa seja ruim, tá certo? Então, de novo, o bom e o ruim está estipulado por quem escreveu a história. O índio não escreveu a história. O homem do trópico talvez não escreva a sua própria história. Exatamente. Correto? Exatamente. Enquanto o Marquinhos falava, vamos trabalhar com a ideia que décadas de discussões foram se passando. Por favor, meu caro. Afinal de contas, né, eu estou aqui ao lado de uma pessoa bastante qualificada neste assunto. Afinal de contas, né, que história é essa, né, de doenças tropicais? Que características, né, de países tropicais? Afinal de contas, tem uma heterogeneidade tremenda, né? Vocês sabem muito bem disso, né? Vocês estudam isso. A questão dos biomas, a diversidade dos biomas é muito grande, né, Davi? A questão das etnias, religiões, sejam essas religiões autóctones ou importadas, enfim, a diversidade é muito grande. E conversando com o Marquinhos ao longo dessa semana, eu vou consultando aqui as minhas bases políticas, o que eu posso trazer em comum para esses países tropicais, para tentar achar um ponto aí, não é, nessa discussão, né? Por que doenças tropicais, né? Que tipo de aglutinação eu posso fazer, né? Então, o que há em comum entre os chamados países tropicais? Pode passar, querido professor. Muito obrigado. O inverno moderado. Dos 50 países com o menor PIB do mundo, todos eles estão nos trópicos. Índice de DH baixo, a grande maioria está nos trópicos, não é? E o mais curioso e mais inusitado, quando você faz o levantamento de satisfação com a vida, né, você tem alguns desses países que esse índice é elevado. Isso nos gera um certo conforto, não é, um acalento, enfim, alguma coisa assim, não é? E podemos passar, meu caro professor, e essa discussão toda nos remete ao seguinte: nas doenças tropicais há certamente um forte componente que é o subdesenvolvimento, claro, repara que eu destaquei em vermelho, mas há também essa certa fatalidade tropical. É esse binômio aí agora que eu quero mexer, que eu quero instigar, aguçar o questionamento de vocês. Se a questão da tropicalidade fosse a causa, que entra na questão determinista de novo, significaria que todos os países que fossem temperados não teriam problemas sociais, entende? Sim. Então, essa é a questão muito mais humana, histórica, econômica, social, política, muito mais não. Ela é isso do que física. Sim. Né? Então, eu vou trabalhar, vocês já leram, já, Marcos? Pode passar, por favor. Eu vou trabalhar exatamente essa questão, mas que é essa dualidade aí, subdesenvolvimento e fatalidade tropical. Mas antes disso, Verônica, minha cara, uma ressalva que eu julgo importante aqui. O homem, ele surgiu, nesse Homo sapiens que somos nós, ele surgiu na África. Então, se eu partir dessa premissa, todas as doenças são tropicais. Antes que alguém me interrompa, a exceção aquelas que vêm surgindo, claro, recentemente, com a nossa história recente, tudo bem. Mas se eu partir dessa premissa, todas as doenças serão tropicais. Todas, quaisquer que as sejam. Tá legal? Faz esse favor. Meu cara, você está saindo muito bem, parabéns. Tá? Então, exemplos dessa dualidade, essa questão do subdesenvolvimento e da fatalidade, né, dessa biogeografia. A malária é um bom exemplo disso. A malária encabeça essa lista das doenças tropicais. A malária, há poucas décadas, o Marquinhos fala aqui em questão cronológica, há poucas décadas, há poucos séculos, melhor dizendo, a malária era pandêmica.
malária era pandemia. Os Estados Unidos vão entrar com um projeto acirrado para o combate ao vetor, que é o anófilis, todo mundo sabe disso, empregando DDT, né, o inseticida, nos 4 cantos do país. A Europa faz a mesma coisa, tudo bem? Mas aí houve um momento que o DDT passa a ser proibido e por uma questão financeira e tudo mais, de oportunidade, ninguém mais pôde empregar. A Europa e os Estados Unidos vão eliminar a malária e hoje, o que a gente chama de malária contemporânea, ela é vista, tratada como uma doença tropical. É algo a se pensar, é algo a se questionar. Até bem pouco tempo, ela era universal. Tá legal? Outro exemplo fantástico que a gente tem é com relação à tuberculose, a mesma coisa. A tuberculose até bem pouco tempo era pandêmica, ela era global. Tá legal? E atualmente é tratada, a tuberculose, claro, sai dos trópicos, mas ela é tratada também como uma doença tropical. Eu coloquei de propósito aqui tuberculose e seguida de hanseníase, que antigamente era chamada de lepra. A lepra, a hanseníase, hoje também era uma pandemia. Tanto que é a doença mais citada na literatura bíblica, são 8 capítulos. Não é? Não só mudar um nome por um mero eufemismo, mudar de lepra para hanseníase, mas é porque, como o Marquinhos já deu a deixa aqui, você tem toda uma questão também cultural, de iniciativas, enfim. Hoje a hanseníase tem tratamento, tem cura, tem vacina, que é a BCG, combinado, tá? Então, você tem esse histórico, eu selecionei essas 3 doenças aí, que hoje são tratadas como doenças tropicais, né, e que encabeçam a lista, eram doenças pandêmicas universais. Combinado? Muito bem. Então, a primeira conclusão, né, dessa primeira parte, deve-se concluir daí que, de fato, doenças climáticas não existem e que todo mal vem da miséria ou da indolência prevalente dos trópicos, pergunto eu. A resposta? Por favor. Passar? Sim. Não era para você verbalizar, e sim teclar. Não, certamente não. Então vamos trabalhar essa dualidade de novo. O problema pode ser a fatalidade, sim, biogeográfica. Eu vou apresentar para vocês agora, Yuri, meu caro, alguns exemplos bastante peculiares. Por favor, querido. Eu queria muito que um colega de profissão estivesse aqui para te ouvir falando isso, né? Quando eu vi várias discussões entre você e Lenilson, né? Que é ser determinista ou não ser determinista, né? Respeitando a evolução, né? do paradigma da ciência, tá certo? Não anulando, né? A importância de cada momento, quer dizer, isso não é uma análise determinista, né? Nem aqui e nem na China, para criar um determinado mundo. Que é o seguinte... A gente conversa isso depois. Que é o seguinte... Aí, a Vanessa avacalhou. Deixa eu explicar o que está acontecendo aí. Esses 2 casos aí, para mostrar para vocês que não é uma questão cultural, falta de investimento, falta de médicos, falta de vacina, de enfermeira, de grana. A grana eu sei que é pouca, né? Pouco dinheiro nesses países tropicais pobres. E mesmo tendo pouco dinheiro, né, Eliana, acaba sendo mal investido, mal empregado, enfim, fica essa discussão. Vou te dar 2 exemplos que necessariamente não tem nada a ver com interferência humana, né, com interferência antrópica. A tripanossomose, vê se vocês lembram, está te lembrando aí o gênero Trypanosoma, né, protozoário flagelado. A tripanossomose africana, ela é conhecida popularmente como doença do sono. Só que há bem pouco tempo, de novo, quebra de paradigmas, muros, europeu, colonizador e colonizado, ela nem sempre foi chamada de doença do sono. No início, ela era chamada de letargia dos negros. Eu vou mudar de nome quando o europeu colonizador vem para a África, é picado pela mosca tsetse. Que beleza. E agora eu passo a ter brancos com essa tripanossomose. Consequência disso, eu vou tirar de letargia dos negros para a doença do sono. Combinado? Bom, o que isso tem a ver? Só essa apresentaçãozinha. O que isso tem a ver com uma fatalidade geográfica? A mosca tsetse, ela tem o que a África chama de um cinturão do tsetse.
ela tem um predomínio, sim, Marcos, do clima. A mosca ela não é encontrada nem no extremo norte, nem no extremo sul do continente africano. E por mais que tenha ocorrido esse fluxo de escravos para o Velho Mundo, para a Europa, a mosca de tsetse é levada acidentalmente para lá e ela não se adapta. Ela tem uma fidelidade africana sem precedentes. Ela não sai. A gente não encontra essa mosca em outro local do planeta. Eu posso considerar isso como uma fatalidade biogeográfica. E um segundo ponto, que o Marquinhos também pode reforçar aqui a minha fala, claro, é o seguinte: há 100 milhões de anos, quando eu separo a América do Sul da África, os precursores, né, os antecedentes da mosca de tsetse ficaram no continente africano. E para o continente americano, quem é que veio? O barbeiro, o triatomídeo. Tudo bem? Então eu vou evoluir para tsetse, vou evoluir para o barbeiro. O que nós temos aqui na América do Sul, América Latina em geral? O Trypanosoma cruzi. E a África fica com outras espécies desse gênero, por exemplo, o Trypanosoma brucei. Então, posso também considerar como uma fatalidade biogeográfica essa separação dos continentes e separar, enfim, em novas espécies, que a gente chama de especiação, e, consequentemente, não tendo interferência humana. Não, só um segundo, obrigado, querido. A oncocercose, só para reforçar a memória de vocês, Pablo, querido, preste atenção, a oncocercose, ela é de um nematóide. Vocês estudaram com o querido professor Jobert. Ela é um nematóide. A oncocercose, ela é conhecida popularmente como a cegueira dos rios, vê se vocês lembram. Ela é transmitida pela picada de um pernilonguinho também, um simulídeo. Aqui no Brasil, ele é conhecido popularmente como borrachudo. A oncocercose tem a mesma linha de pensamento da doença do sono, com menor fidelidade do que a mosca de tsetse, mas esse simulídeo, esse pernilonguinho, não gosta de sair da África, ele não quer, ele até gosta, ele sai, mas ele não se adapta facilmente a outros ambientes. Então, eu insisto nessa dualidade. Subdesenvolvimento, fatalidade biogeográfica, tem questionamentos aí a serem colocados. Por gentileza, meu nobre colega, essa fotografia eu não poderia deixar de trazer para vocês, que a oncocercose, ela já cegou, isso mesmo, centenas de milhares de pessoas na África. Essa estátua aí, ela foi inaugurada em 1999 nos jardins lá da OMS, Organização Mundial de Saúde, em Genebra, né, na Suíça. É um garoto que está guiando, aí, enfim, um senhor cego pela oncocercose. Combinado? Tá? É uma homenagem bastante interessante. Bom, quer queira ou quer não, que pé que está a nossa conversa. Essas duas posições são conflitantes, aquelas duas anteriores. Ou aparentemente exatamente, né? Sobre as raízes das doenças tropicais do início do século XX, como eu disse para vocês. Em realidade, é aqui que o Marquinhos já deu a deixa, não são tão antagônicas assim, mas elas se complementam. Veja se vocês entendem. Fatalidade biogeográfica e subdesenvolvimento são as genitoras das doenças tropicais. Tá, mas te fazendo uma pergunta, eu não poderia interpretar que a partir do momento que eu tenho transmissores, né, que se adaptam à África, transmissores se adaptam à América, tá certo? E a doença, na verdade, se prolifera mais em um local, ou ela não se prolifera, ou prolifera menos num outro local, a questão não está ligada à questão socioeconômica, tá certo? Ela não é do quadro físico, é como eu analiso, como eu combato, tá certo? Com a minha capacidade de combate à doença. Sim. Né? Então ela perderia a ideia da fronteira física, Sim, não é isso? Sem dúvida. Vamos ver se isso vai acontecer no próximo slide? Não era uma pergunta. Não era. Essas doenças todas que a gente trata como doenças tropicais, né, queridos, conforme o gosto, poderiam ser chamadas de doenças tropicais ou de doenças do subdesenvolvimento. Né, Rafael, que o Marquinhos acabou de falar. Mas o nome eclético de doenças negligenciadas, aqui então agora eu vou colocar esse termo, adotado pela OMS recentemente, então ela vai passar a chamar de doenças negligenciadas. E tem a fala do Marquinhos, abrange todas, sem singularizar os trópicos como fator causal. Então esse slide aqui, ele é bacana porque ele vai quebrar esse paradigma, quebrar esse muro, romper com todas essas questões
e eu julgo sendo mais adequado, assim, esse conceito de doenças negligenciadas. Sim? Sim? Isso finaliza. Sim, sim. A gente tem uma situação bacana, né? Muito legal. Uma das preocupações nossas, porque a gente não faz isso todo dia, né? É uma situação inédita para a gente estar aqui apresentando uma aula em conjunto. Já fizemos outras vezes, né, Vanessa? Mas, tipo assim, não é uma rotina. E eu estava escrevendo um bilhetinho aqui para a Vanessa, né, que eu acho, né, e ela já falou que concorda. Você não estava participando dos bilhetinhos que você estava falando. Não sou humano. Certo? Estava ocupado. Que a gente atingiu a nossa ideia de permear os conteúdos, né? De permitir, vamos usar fronteira, vamos usar muro, né? De permitir as fronteiras porosas entre os nossos conteúdos. Quanto que você usou muro, quanto que você usou fronteira, quanto que a Vanessa usou identidade, minoria, maioria, mulher, né? E a ideia era exatamente essa, que eu abrisse a fala, tá certo? Dando direcionamentos, né? Eu estou fazendo um esforço incrível para não usar norte, orientar, tá certo? Para não criar, na verdade, né? Não criar, na verdade, muros também, né? Que dão a ideia de imposição de valores, né? Sim. O que é bom é norte, né? Então, o sul pode ser ruim. Então, nós estamos direcionando, na verdade, nossas falas, que também tem que ter um significado, né? Da palavra, né? Mas pelo menos eu estou tentando evitar a questão do norte e do orientar. Nós vamos fazer agora uma situação de abrir, na verdade, a perguntas, imaginando, na verdade, que vocês possam ter perguntas, imaginando que vocês possam ter questionamentos. Nós vamos ter um colega do curso, né, que vai adentrar aquela porta e vai usar o microfone sem fio, tá certo? Para que vocês possam fazer perguntas para a gente, tá certo? Esperando tê-las. Não tendo, a gente dá continuidade, né, ao nosso A gente pergunta ao outro. Escolhido a dedo, né? Bom dia. Bom dia. Eu queria perguntar para a Vanessa como que você realmente encara hoje essa questão da mulher, se você acha que o avanço tem sido significativo, a participação da mulher na sociedade, na política e até em vários outros âmbitos da sociedade. Queria saber o que você acha, assim, se a mulher tem tido um progresso significativo, ou se você acha que tem meio sido até talvez irrelevante perto do tanto que ainda falta para melhorar. Peraí, não responde. Posso reproduzir a pergunta dela e responder? A Paulinha está perguntando se eu acho que há um avanço significativo no papel da mulher, na função da mulher e, consequentemente, na posição da mulher no Brasil. Eu acho que é predominante para a gente, mas no mundo, eu acho, Paulinha, eu acho que, sabe a expressão coloquial, nós estamos na boca de Matilde, as avessas, assim. É claro que a gente trabalha sempre com paradoxo, né? Então, assim, o nosso nome está aí. Então, quando eu pergunto para o Marquinho, é para provocar, que ele fala sobre minoria e maioria, e eu falo, poxa, mas não é representativo para mim, eu repito, se eu pego a comemoração de 82 anos que a mulher vota, eu acho pouco. Eu falo para vocês que se eu considerar o processo de redemocratização, eu acho que a nossa democracia é incipiente, é novata, às vezes o próprio processo de exercício de cidadania também, então a gente está caminhando, talvez não aos passos que nós queremos. Volto a dizer, Paulinha, são paradoxos. Ao mesmo tempo que eu tenho cotas para mulheres ingressarem na política, e ter cotas para mulheres ingressarem na política é um pouco assustador para mim, porque cria aquela ideia do parentesco, não tendo mulher, vai a minha mulher, vai a minha filha, vai a minha mãe, vai a minha funcionária doméstica, qualquer pessoa vai, porque eu preciso que esse partido funcione. Então, eu tenho cota. Ter cota é significativo, que os avanços não são tão grandes quanto a gente deseja. Em contrapartida, estarem 3 mulheres entre as 4 candidatas mais votadas à presidência da República é incrível. Às vezes a gente fala assim, é a primeira mulher a abrir uma conferência da ONU.
a gente também, eu brinco com vocês sobre isso. Eu falo, a gente escreve na redação. A presidente do Brasil é a primeira mulher a abrir uma conferência da ONU, a Dilma abriu uma conferência da ONU. Na verdade, seria o presidente do Brasil. Se ele fosse homem ou mulher. A gente meio que fatura algumas coisas, mas o fato de ela ser mulher e ter ganhado... Você quer falar, né? Não, se você me permitir, eu falo daqui a pouco. Eu estou aqui, só na cola. Então, Paulinha, são os nossos paradoxos. Eu não avanço tanto quanto eu gostaria, mas não estou estagnada a uma posição que eu estive. Em 82 anos eu ganhei o direito ao voto, eu estou entre as metas do milênio, porque essa intolerância, essa discriminação e essa diferença incomoda o mundo. Mas é claro que quando eu chego aqui hoje e falo, ganhei um prêmio Nobel, mas sou estuprada e sou acusada de adultério, é assustador, né? É assustador. Então, eu tenho 57 milhões de mulheres analfabetas no Paquistão, mas eu tenho 5 milhões no Brasil fazendo Enem. Nossa, o tempo todo você vai faturar, Paulinha. Existe um político que dizia isso. Você vai faturar a informação e na verdade, articulá-la da melhor maneira. É um paradoxo. Eu estou vivendo duas coisas. Eu sou minoria no meu trabalho, eu sou minoria na mesa, mas eu estou na mesa. Há alguns anos atrás você veria homens. Eu sou minoria na mesa, mas eu tenho a minha colega Eliana, que está na plateia, que veio me prestigiar. Vocês não são minorias na plateia, eu não consigo contar daqui, mas eu vejo um monte de menina bonita na plateia. Vocês não são minoria na plateia, vocês não são minoria no Enem. Paulinho, é um paradoxo. Eu ganhei o direito ao voto, eu tenho cota. Eu não gosto de ter cota, não, mas eu preciso dela. Eu não gosto de ter o Dia Internacional da Mulher, não, mas eu ainda não consegui me livrar dele. Que bom se eu não tivesse tantas manifestações feministas, porque eu tivesse ganhado já os meus avanços. Mas eu não ganhei. Então, eu tenho a Marcha das Vadias no mundo inteiro, eu tenho Fêmen, eu estou brigando. O direito de brigar nós já alcançamos. Deixa eu só reforçar isso um pouco, posso? Pode, claro. Tipo assim, era preferível, Paula, que não tivesse cota política, entendeu? Que não precisasse ter, porque se você já se faria representar, tá certo, pela sua plataforma política, pela sua plataforma de campanha. Então, quando se fala, por exemplo, que a presidente do Brasil é mulher, né, Dilma Rousseff, e que tinha 2 entre 3 mais votadas, tá certo? Tem também uma situação de que no Chile, não é só no Brasil, é no Chile, na Argentina e no Brasil. Agora, o que é melhor? É ter um representante, o cargo máximo ser, na verdade, mulher ou homem. Talvez fosse melhor, não é melhor ou pior, tá? Não importa que ele seja mulher ou homem, presidente da República. Importa que esse homem faça com que o espaço da mulher seja respeitado. Não, eu quero ampliar. O fato de a gente responder a pergunta dizendo tem uma mulher ali, tem uma mulher aqui, tem uma mulher na plateia, isso já indica que a gente não avançou nunca, não avançou tanto quanto a gente gostaria, né? O Marquinhos falou isso em algum momento, eu tenho um amigo gay. Como assim? Eu tenho amigos. Tenho um amigo. Tem uma mulher na política, eu tenho candidatos. Mas antes de mais nada, deixar claro também essa coisa, tipo assim, como se a gente tivesse a verdade e que eu não uso dessa frase, eu também peco, eu também tenho preconceitos, eu também tenho problemas de frase, eu também tenho problemas de estruturação, ela também tem. Senão fica pensando assim, nós estamos aqui dando exemplos de vida e cidadania para vocês e o resto da sociedade está completamente errado. Não, e eu acabei de dizer isso, né? É o fato de eu olhar uma redação e canetar, né? E dizer, poxa, como assim você acha que cultura é ignorância? Mas eu leio, eu fui estuprada, vou ser presa. Eu não tenho que me eleger. Melhor casar com um cara do que nada, eu tô com a filha do outro. Cara, é uma loucura para mim também, Paulinha. Eu não tenho que me eleger vereadora, prefeita ou governadora porque eu vou dizer, vote em mim porque eu sou mulher. Não é isso. Vote em mim porque eu tenho ideologia, proposta, né? Mas isso eu acho que já minimizou. Eu vi gente vota em mim porque eu sou pela pastora, eu tenho rótulo, vota em mim porque eu sou mulher, e será? Não é? Não, mas não é? Vota em mim que eu sou pastor? Vão citar nome? Não citar nome, não. Vota em mim porque eu sou evangélico, vota em mim que eu sou católico, vota em mim porque eu sou negro, vota em mim que eu sou pobre, vota em mim que... Né, nós estamos de tudo, tá certo? Vota em mim porque eu tenho um encaminhamento de representatividade de minorias ou de maiorias, dependendo das interpretações que a gente criou aqui. Polêmico, tá vendo? Polêmico. Eu posso estar representando exatamente uma parcela. O Arthur Chechel escreveu no Globo, ultra recentemente,
foi depois do penúltimo debate, quando se diz da onde não pode nascer e onde não pode nascer pessoas. Que ele achava um absurdo o candidato à presidência da República falar, na verdade aquilo. E na hora que ele escreve e coloca no site dele, ele recebe, na verdade, muito mais comentários de apoio ao que o candidato a presidente da República falou do que apoio a ele que estava repudiando o que o candidato a presidente da República disse. Está claro o que eu estou falando? Ou seja, tipo assim, tem uma parcela da sociedade. Você quer se eleger deputado federal? Você pode lançar uma coisa absurda, que você nem acredita. Você virar e falar assim, eu sou homofóbico. Talvez tenha 20 milhões de pessoas que votem em você e que se transformem no deputado federal mais votado do país, porque tem uma parcela que quer assumir a postura de ser homofóbico ou esconde isso e quer votar em quem o represente. É um cargo proporcional, não é um cargo absoluto. Você pode, na verdade, fazer isso e depois negociar ministérios com o presidente que vai ser eleito. Vou voltar à ideia de somar 33% mais 20%, vai dar os 53%, tá certo? E aí depois você vai ter que negociar um ministério com quem disse aquilo que aparentemente para minha tribo poderia ser algo que eu não quisesse ouvir ou que eu não me faço representar, né? Posso falar uma última coisa antes de você responder? Paulinha, quando eu leio, por exemplo, a Adélia Prado com licença poética, que a gente gosta de usar, que a gente gosta de citar, de copiar no caderno, quando ela fala, quando eu nasci um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, disse vai carregar bandeira, cargo muito pesado para a mulher, essa espécie ainda envergonhada. É tão paradoxal para mim, a Adélia Prado não é uma espécie ainda envergonhada. Então, olha o que eu estou vivendo. Eu estou vivendo a licença poética do Drummond, do Anjo Torto, e estou dizendo, eu carrego bandeira, me dá licença que eu estou passando, e tá. Então, assim, para mim é o reino do paradoxo, né? O fato de fazer uma poesia para dizer, eu sou mulher, eu não sou igual esse coxo, esse torto. O meu anjo carrega bandeira, eu tenho espaço para passar, mas ao mesmo tempo o fato de fazer a poesia não é o fato de clamar para si a posição. Então nós estamos no paradoxo, Paulinho, nós estamos no paradoxo. Né? E nem quando eu nasci veio um anjo safado, né? Um chato do com Chico, querubim. exatamente. Chato com querubim. Alguma pergunta da plateia? Nós temos 3 coleguinhas. Melina, sim. Posso ler o e-mail para você? Acho que é para você. Chegou uma pergunta para o Marquinhos. Deixa a Melina primeiro, pode ser? Vai, Melina? Faz, Melina, a gente reproduz a pergunta. Você quer começar a responder? Eu acho que resume bem essa dualidade que nós estávamos discutindo, né? Agora, Melina, na segunda metade do século XX, que a gente vai chegar à conclusão de romper com esse binômio, né, doenças tropicais e colocar, de acordo pela OMS, doenças negligenciadas, que só reforça exatamente esse ponto de que com antibiótico eu posso curar determinadas bacteriosas, doenças que são lá, assolam, matam milhares, milhões de pessoas, por que não, ao longo dos anos. Então, falta mesmo esse empenho de, não só de ter lá o médico, o enfermeiro, não sei o quê, mas isso que você está colocando, não só de ir lá botar a mão na massa, mas de começar a discutir, de começar a olhar só, não é só questão climática, não é só questão tropical, e sim iniciativas, enfim. Eu vou te falar uma coisa que parece ser, a princípio, extremamente paradoxal, parafraseando minha querida Vanessa. À medida que que a qualidade de vida nesses países tropicais vai aumentando, está melhorando, essas doenças estão aumentando. Olha que paradoxo. Por quê? Porque ao longo desses últimos séculos, a gente deu tanta atenção, a gente enfocou tanto essas que são historicamente mais vigiadas, né? Malária, esquistossomose, que melhorando a qualidade de vida, a população está começando a manifestar e mostrar, olha, temos outras aqui também, de menores amplitudes, mas que ainda assolam vilas, cidades, enfim, determinadas regiões nesses países tropicais. Você está entendendo? É muito bacana, às vezes, você
você começar a conhecer as pessoas, né? Eu convivo com Melina tem menos de um ano, né? Porque a gente começou a ter aula em fevereiro. E a situação prazerosa da relação professor-aluno, que a sinceridade passa pelo conteúdo, não passa por uma relação de respeito imposta pelo professor. Então você cria uma relação de olho no olho, de amizade, de troca de mensagem com times adversários ou coisa parecida. Mas é muito bacana, no melhor bom sentido do meu comentário, você vê que a pergunta já está embutida de uma resposta, né? É que você tem uma resposta pela segurança como a pergunta é feita. Tipo assim, por que na verdade agora a bola passou a preocupar? Eu vou fazer analogias aqui, é muito difícil não me estender, né? Você fala assim, por que o espanhol, na verdade, ficou preocupado com a invasão do Iraque? Porque, na verdade, fizeram um atentado terrorista em Madrid. Porque se não tivesse o atentado terrorista em Madrid, a Espanha podia ter invadido o Iraque à vontade e isso não teria significado para ele. Por que o ebola te preocupa? E todo mundo passa a ser politicamente correto, tá certo? Porque agora tem uma ameaça de que numa cidade próxima a gente o ebola chegou. Porque senão é um espaço muito distante, a África, sim, que não faz parte da sua realidade. E aí nós estamos falando de um mundo globalizado, que tem tudo a ver com a minha fala, que desfaz fronteiras, que desfaz muro, que torna a fronteira extremamente porosa. Aí o africano tem importância. E é capaz de você entrar num templo religioso, seja ele evangélico ou católico ou o que for, e vai dizer que você está muito preocupado com a população negra africana. Não estava nada, tá certo? Isso é de total e pura hipocrisia. E aí vamos voltar para o lance da ONU, porque sua pergunta está relacionada ao lance da ONU, porque quem, na verdade, a OMS estava lidando com a questão dessa fronteira, tá certo? Então, tipo assim, não tem perigo, não tem perigo. Não tem perigo para quem? Não tem perigo para a Libéria? O perigo já é constante. Não tem perigo para quem? Para os médicos, os capacetes azuis que estão lá, não estão lá? Quem viu, quem presenciou, na verdade, Ruanda, quem presenciou Burundi, quem viu Tutsis e Hutus, tá certo? Se exterminando. E a pergunta assim, cadê a ONU? Tem que ser, mas tem que ser mesmo de verdade. A discussão tem que ampliar essa fronteira. Tipo assim, tem que ser independente de você estar ameaçado. Tem que ser, porque senão o papel da ONU não é de ONU, ela acabou, porque ela está, na verdade, defendendo o interesse de quem a comanda, como sempre. Aquilo que eu vou falar assim, eu vou criar uma Organização Mundial de Comércio, é muito bacana em teoria, mas não é bacana porque alguém vai impor as regras. Eu vou criar um Tribunal Internacional de Crime de Guerra, muito bacana, nós vamos colocar os genocidas para serem, na verdade, julgados, condenados e pagando pelos crimes de genocídio, tá certo? Mas de quem é a regra? Porque se for a regra americana, o protagonista não vai sentar no banco dos réus, entende? Então, tipo assim, nós estamos discutindo aqui a questão do papel da ONU com a humanidade. Tá certo? A população africana vai corresponder a 20% da população mundial em breve, se não é que corresponde. Eu não quero decorar o conteúdo, não sei o dado, mas que seja isso, a cada 5 habitantes do mundo, um africano. Então significa que a ONU tem que se fazer representar naquele espaço, e não por quantidade, por necessidade. Tá certo? E agora ela talvez haja, porque o vírus chegou aonde? Porque a doença chegou aonde? Chegou nos Estados Unidos? E o vírus está desde 1976. Isso, né? Tá certo? E não tem a tal atuação primária. Mas eu tenho certeza que pela capacidade do que a gente fez, é muito importante dizer isso, porque, tipo assim, eu não quero que ninguém interprete que essa aula seja, na verdade, falei isso no início, vou repetir aqui, seja a aula que te fez passar no Enem. Claro que ela pode ajudar, né? Bacana, claro que ela eleva o nosso astral, mas isso aqui não tem conteúdo. Você se preparou ao longo de um ano, a nossa preparação. Isso aqui não tem ideia de uma aula de véspera, isso aqui não tem ideia de desfazer todas as áreas possíveis, isso aqui tem a ideia de te incentivar cada vez mais em busca do conhecimento, que tem por consequência, talvez, de tomara que seja, você ser aprovado no curso que você busca no Enem, tá certo? É essa a nossa intenção. E ver uma pergunta com tamanha propriedade, né, já embutida de uma resposta, de uma segurança, como a menina fez, é muito bacana para a gente, como professor, de saber que a gente está construindo conhecimento, está fazendo um grupo, né, cumprindo o nosso papel político na sociedade. Então, só tem a agradecer pela pergunta, é muito bacana. E antes de você não, e outra levantar... coisa que eu queria falar. Já que ele falou da Melina, eu queria agradecer a Paulinha também agora, porque é lindo, porque é mulher e faz a pergunta para a mulher. Então, assim, eu vou pegar o microfone, e foi sorteada para pegar o microfone e faz a pergunta para a professora mulher. Melina me traiu. Sibeli usou o Marquinho. Eu podia ter dado essa resposta, hein? Confia em mim. Que é isso? Que é o ciúme, a fronteira do ciúme, entendeu? Como assim, Melina? Eu não sei falar de ebola, Melina. Porque eu sou menina, não, né? Então tá bom. Eu acho que tem alguma coisa do tipo.
Entende? Foi generosa, Ela foi foi generosa. generosa, ela é completa. Foi generosa. Antes de você passar para a próxima pergunta, só reforçando mais um exemplo desse de quebra de fronteira aí, tá? Os exemplos, como o Marquinhos disse, são inúmeros. Não esquecemos do chikungunya, né? Que é o vírus que está vindo do Caribe também e é transmitido pelo Aedes aegypti. Já tem inúmeros casos diagnosticados no Brasil também, né? É uma pena, é um prazerão estar aqui, né? É uma pena que a gente vai chegando no nosso limite do tempo, né, da aula. Isso não quer dizer que a gente não possa, ao final da transmissão, permanecer aqui conversando sobre algumas coisas, tá certo? Nós estamos interligados, nós estamos ligados à internet e chegou uma pergunta, né, via internet para a gente, acho que a Vanessa vai ler, acho que ela está querendo direcionar para nós, né, já que ela vai ler. Na verdade, perguntar para o Marquinho, porque se a gente está roubando o conceito de fronteira aqui na interdisciplinaridade, se isso ficou permissível e ficou patente para vocês que a gente conseguiu, a pergunta é para ele. O Matheus, de Petrópolis, do Rio de Janeiro, pergunta se a cota cria, apesar de eu ter inserido as cotas, eu vou te mandar essa, a cota cria ou derruba fronteiras? Vanessa, olha só, a fronteira não é minha, entende? A fronteira é da sociedade. Eu posso reforçar, na verdade, a ideia de concordar com um grupo ou concordar com outro. Eu sempre disse isso. Vamos discutir cota na escola pública, tá certo? Talvez a maioria das pessoas na escola pública seja, a favor. Vamos discutir, na verdade, cota, e desculpa falar assim, com os alunos do CAV, que compõem uma parcela de poder aquisitivo médio-alto, tá certo, da sociedade juiz-forana, talvez a maioria seja contra. Então, talvez as pessoas estejam... A maioria seja contra. Talvez as pessoas estejam defendendo sua própria ideologia, criando sua própria fronteira, criando sua própria tribo. Tipo assim, se você me fizer uma pergunta pessoal... Né? Eu sou a favor da cota, porque a pergunta também não é essa, né? É a favor ou contra a cota? Eu sou favorabilíssima à cota, mas talvez tenha uma influência de vida, uma influência ideológica. Eu sou da escola pública, tá certo? Eu acho que nós temos que abrir as oportunidades, tornar realmente as fronteiras porosas, tá certo? A fronteira, a cota tem problema? Claro que a cota tem problema. Até ela ser instalada na plenitude, ela tem problema. Ou talvez continue a ter problema para todo sempre, mas eu a quero, eu acho bacana, é uma maneira de a gente tentar resolver problemas sociais do país, tentar diminuir grandes diferenças de oportunidade. Ela cria fronteira? Claro que ela cria. Você vai ter pessoas... Nós tivemos no curso de História da Universidade Federal de Juiz de Fora, uma aluna cotista negra perseguida. Eu perguntava assim, vê se isso não é fronteira também, né? No curso de História, tinha uma hora que eu me perguntava assim, mas... Por que eu estou perguntando no curso de História? Porque no curso de Engenharia poderia? Não, tá certo? Eu tenho que ficar me policiando o tempo inteiro. Mas, tipo assim, é porque a gente também é fruto do preconceito, a gente também é preconceituoso. O que a gente tem que estar é o tempo inteiro debatendo isso. E o que for melhor para a sociedade, o que for melhor para todo mundo, o que criar oportunidades. Agora, entre as discussões, entre as tribos, as fronteiras são criadas. Aquele que quer e aquele que não quer. Eu faço parte do grupo que quer. Eu crio... Acho que não é fronteira, acho que é derrubar a fronteira, querer que todo mundo tenha as mesmas oportunidades. Espero ter respondido ao... Matheus. De Petrópolis, não é isso? Né? E a gente pode continuar debatendo em outra instância. Professora, Obrigado. tem uma pergunta para você aqui de uma mulher, a Beatriz Couto Fortuna. Com relação às opiniões em relação às minorias ou qualquer outro assunto de cultura, qual é o limite dos valores religiosos na hora da prova? Vanessa, ainda bem que foi para você. Fronteiras. Ai, cara, mexe em tanta coisa que a gente tem discutido, né? Olha, Beatriz, eu não sei se vou te responder, não. Eu vou te devolver o abacaxi, o pepino, eu vou te devolver. Olha só, quando você me pergunta qual é o limite dos valores religiosos na hora da prova no Estado laico, eu vou voltar ao meu paradoxo que responde todas as questões. A gente vive um paradoxo. Eu tenho um Estado laico que talvez me permitisse discutir valores religiosos. Ao mesmo tempo, os valores religiosos são absurdamente subjetivos, Beatriz. Então, talvez para os meus outros alunos também, os valores religiosos talvez não se façam os argumentos que você quer que eles sejam. Ainda que eu discuta minorias, ainda que eu discuta as pessoas excluídas, se eu discutir pelo viés da religião, eu, de certa forma, me enfraqueço perante ao outro, cujos valores religiosos são distintos do meu. Essa semana eu discutia com o Marquinhos sobre uma teoria do Gilles Ficonier, que é um linguista francês, que dizia o ponto de vista que faz o objeto.
Então, se você, na verdade, tem um ponto de vista que é seu e se você utiliza na prova, ainda que o Estado seja laico, a nossa liberdade de expressão, às vezes, encontra fronteiras. Eu sinto, Beatriz, te trazer uma fronteira. Os outros também, eu acho que é uma fronteira. A fronteira não é dos valores religiosos, mas da subjetividade e da objetividade. Se você tiver outros argumentos e que se eles forem objetivos dentro do teu repertório sociocultural, prefira-os. Prefira-os. Eu acho que isso seria mais interessante. Não é o teu valor cultural que não seja abonado, mas é porque ele cria uma espécie de limite de subjetividade. Tem argumentos melhores, talvez. Queria saber se vocês não acham que o estabelecimento de cotas, tanto para a mulher no processo eleitoral, e que estabelece, já coloca eles como minoria, como inferiores, se isso já não prejudica a luta que as mulheres têm, ou que outros diferentes, tipo assim, homossexual, tem. Ainda não captei. Você está perguntando a gente a favor das cotas? Não, se não coloca como inferiores as pessoas que são cotistas. Se isso não aumenta o preconceito. Não, A gente coloca como inferiores os próprios cotistas. Né? Os próprios cotistas se colocam como inferiores. Deixa eu te falar uma coisa. Eu posso começar? Tipo assim, você tem diferenças na sociedade, diferenças de oportunidade. Você tem, por exemplo, dentro do curso CAVE, eu vou dar um tiro no pé e talvez um tiro no patrão, tá certo? Depois ele revida em mim. Você tem um curso, na verdade, o curso CAVE maravilhoso, um trabalho maravilhoso. Olha o trabalho fantástico dos dois, olha o trabalho fantástico do curso CAVE, olha o trabalho fantástico da Eliana, olha o trabalho fantástico do Lawrence. Eu vi um colega de vocês que não está no CAVE mais, esse ano, que ele falou assim comigo, o aluno que está no CAVE, ele não passa se ele não quiser. Um exagero da fala dele, mas que ele se sentia amplamente amparado pela preparação que ele tinha dentro do curso CAVE. Estou aproveitando e fazendo uma publicidade, né? O trabalho do CAVE é fantástico, o trabalho da escola no que vem vai ser fantástico, tudo muito bacana. Essas oportunidades são dadas a quem? Eu não vou reproduzir valor de mensalidade aqui. Tá tudo bem? Não vou reproduzir valores de mensalidade. Mas quer dizer que a maior parte da sociedade, aí, quantitativo, não tem a oportunidade que você tem. E que bacana você ter. Né? E, por exemplo, qual é a parcela negra sentada aqui hoje? Com você. Tá certo? Qual é a parcela pobre sentada aqui hoje? Né? Só para reflexão, eu não tenho o definitivo para te falar. Você pode se achar injustiçada pelo fato, ou eu me sentir injustiçado, quando na verdade me é tirado um direito para dar a outra pessoa, para dar o outro, para dar a outra identidade. Mas, tipo assim, eu tenho respostas através de alguns estudos, né, que eu tive acesso. As pessoas que entram na universidade por sistema de cota, negros, pobres, escola pública, o que for, elas têm uma dificuldade nos primeiros períodos, tá certo? De se adequar, talvez, à sua preparação, que o CAVE te deu, que te preparou. Eu vejo alguns alunos falar, eu fui fazer citologia na universidade e todo o meu conhecimento do CAVE me fez passar, eu domino muito aquele conteúdo dos primeiros semestres. Mas que aquele aluno cotista, ao longo do curso, ao longo do terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, 10º período da medicina, ele se iguala, tá certo? A tua qualidade. Ou seja, eu quero acreditar em oportunidades, tá certo? Eu quero acreditar que a medicina cubana é fantástica porque em algum momento Cuba teve oportunidade financeira dada de forma correta ou incorreta pela União Soviética, por exemplo, e eles, na verdade, chegaram a uma medicina de grande valor. Então, tipo assim, o dominicano também não teria uma medicina de grandiosa se ele também tivesse tido oportunidade, tá certo? Ou seja, o nordestino não é melhor nem pior, ele só precisa da oportunidade. Então, eu quero acreditar que a cota aumenta oportunidades, por isso eu sou favorável a ela, tá certo? E ainda, como é que é seu nome mesmo? Tainá. E ainda que as pessoas se sintam discriminadas, né? Porque eu já tive aluno que chegou para mim e disse para mim, faço jus à cota, mas você acha que eu devo usá-la? Por que uma pessoa que faz jus à cota me pergunta se acha que deve usá-la? Porque ela sabe do enfrentamento social que está por vir. Então, você sabe do enfrentamento. Quando você faz essa pergunta, você sabe que existe uma desigualdade, mas que isso também, as cotas reiteram a quebra da igualdade. Não é o que a gente discute, tratar os desiguais como desiguais, que é tão difícil dizer isso em sala, como criar intervenções que tratam como desiguais os já desiguais, ou como é que não criá-las também, né?
Eu acho que é isso. Então, o aluno que diz eu posso usar cota, mas não vou usá-la, ele tem medo da discriminação. Me pediram para ficar em pé. Eu queria fazer a pergunta para o Marquinho. Com essas coisas de tribo, da gente fazer parte de tribo, de se adaptar mais a certas tribos, com minoria, com maioria, com o estereótipo que a gente cria do mundo, que o mundo cria da gente, como é que fica o nacionalismo entre isso? Nossa. Você cria, na verdade, vocês fazem umas perguntas fantásticas, né? Mas, na verdade, cria uma vontade de ficar aqui, não respondendo uma pergunta de 2 minutos, 3 minutos, ou coisa que vale, mas dar mais uma aula, talvez dar mais uma palestra. Rafael, Melina, tá certo? Eveline, pessoal da GM1, teve uma situação que a gente estava fazendo a aula da sociologia, né? Isso, numa sexta-feira, e aí depois teve a prova da UERJ, aí algumas pessoas falaram assim, pô, bacana aquela aula, porque veio exatamente uma questão da UERJ que questionava aquilo que você tinha questionado, a questão do nacionalismo. Eu fico me cerceando mesmo, assim, eu vou assistir um jogo do Brasil, aí eu vejo as pessoas colocando a mão no peito, tá certo? Cantando o hino nacional, lacrimejando, chorando, criando um ritual de amor à pátria. E, por exemplo, num jogo contra a Argentina, que eu não sei quanto está, né, aconteceu simultaneamente essa cria, na verdade, uma ideia de rivalidade, cria uma ideia, tipo assim, eu amo a minha pátria, eu dou valor, né, às minhas fronteiras, eu crio uma ideia de nacionalidade, só que isso cria uma aversão ao outro. Entende? O nacionalismo ele é perigoso porque nós temos diferenças de conceitos de nacionalismo, patriotismo, de convivência, de tolerância e tudo mais. O nacionalismo no Brasil criou conceitos de integralismo. O nacionalismo na Europa criou conceitos de nazismo e fascismo. Entende? Então ele é altamente perigoso. Olha só, não dá para concluir agora, tá? Eu não posso te dar uma resposta conclusiva. No mínimo, ele gera ideias de questionamento. Só que existem coisas que são colocadas como boas e ponto, acabou. A bandeira brasileira é um símbolo de positivismo. Então você tem que respeitar a ideia de ordem e progresso, que você faz parte de uma engrenagem. Nós tivemos campanhas durante os governos militares, tá certo? De ame ou deixe. Tá certo? Nós tivemos campanha do governo militar que você cantava coisas do tipo meu coração é verde, amarelo e branco, azul anil, eu te amo, meu Brasil, eu te amo, ninguém segura, tá certo? Ninguém segura... Ninguém segura... Só tipo, a juventude do Brasil, ou seja, a força que eu tenho, me fugiu um pouco. Eu marchava, eu entrava no meu colégio de 1ª a 4ª série, que é o Fernando Lobo, em São Mateus, eu fazia chapéuzinho de soldado, eu marchava, eu entrava, na verdade, em ordem de tamanho, tá certo? Uma fila, eu bati continência para o Médici, eu bati continência para o Geisel, tá certo? Eu entrava dentro de sala, e porque minha professora da 1ª à 4ª série me ensinaram a bater continência. Eu fiz tipo Independence Day, tá certo? Não tinha independência, Avenida Independência, os presidentes da República chegavam de fora pela rua São Mateus e a gente com bandeirinha cenava para eles, tá certo? Isso cria, na verdade, um espírito de você defender a todo custo uma causa nacionalista, passando por cima de problemas e talvez criando aversão ao que venha a ser diferente de você, com muito medo do que pode significar nacionalismo. Ele tem que ter limites, tá certo? Limites, inclusive, conceituais, tudo bem? A gente pode continuar essa discussão em sala de aula, fora desse espaço aqui, merece muito mais discussão do que esse tempinho da minha resposta, beleza? Só um pouquinho, é 2-0 Brasil? 2-0 Brasil, tá certo? Vamos lá, a gente reproduz. Aumentar o número de denúncias contra racismo, contra homofobia, isso, na verdade, é uma reação conservadora ou é uma intolerância ao preconceito? Quer começar? Não. Não, tá tudo bem. Aumento da homofobia, aumento do... O que você falou? Aumento de denúncias. Preconceito no sentido geral, né? Olha só. Não, se aumentam as denúncias, a sua discussão é essa, né? A gente...
O número de denúncia. Você está chamando atenção para a ocorrência, exatamente, porque pareceu paradoxal. Mas olha só, esse aumento de número de denúncias, de agressões, a gente fala de São Paulo e as vítimas de homofobia, tem uma relação direta com o nosso conservadorismo social? Eu acho que junta com a pergunta dela do nacionalismo, vou juntar com a sua, tá? Se você me permitir. Primeiro, tipo assim, quando você sai, na verdade, de um pensamento ordenado, dentro de uma engrenagem, de uma sociedade positivista, que obedece, né, a ideia do caminho, do ordem e do progresso, tá certo? Que você não pode fazer parte, você não pode fazer xixi fora do pinico, tá certo? Senão isso é patológico. Você tem que acompanhar a engrenagem de uma sociedade. Quando você começa a perceber que minorias defendem suas causas, tá certo? Você passa a se assustar com isso. Presta atenção. Eu não vejo uma mulher dirigindo um ônibus em Juiz de Fora. Eu moro numa cidade provinciana. A primeira vez que eu vejo essa mulher dirigindo um ônibus me chama a atenção, os olhos, me gera estranheza. O fato de eu olhar demais para aquilo, talvez já seja preconceito, talvez porque meus olhos não estão acostumados com aquilo. Existe uma lei que permite que as pessoas do mesmo sexo se acariciem em praça pública, não é isso? Mas se você as vir fazendo isso, te gera incômodo no olhar? Não sei, gera a mim? Melhor não responder, entende? Por mais que eu queira defender causas, vê se você está me entendendo. Junta isso ao fato de que eu estou transitando em novas regras, transitando em novas conquistas de minorias, que são maiorias, ou que podem ser maiorias. Mas o problema é que as fronteiras, de novo, desculpa ser recorrente, ficam extremamente porosas. Como é que você, paulista, vai ser intolerante com um boliviano se você não convivia com ele? Você não é xenófobo, entende? Por quê? Se você pegar o conceito de xenofobia restrito à convivência com o estrangeiro, como é que você vai ser xenófobo? Você não convive com o estrangeiro. Cadê o estrangeiro aqui? Eu estou numa cidade de Juiz de Fora provinciana que não convive, não se internacionaliza, vê se você entende. Quando é que você vai ser xenófobo? Talvez se você for carioca e o argentino tiver, por exemplo, acampado na sua praia, sujando sua praia toda, você eu odeio o argentino. Entendeu? Porque você tem que ser intolerante com aquilo que está presente com você, entende? Por exemplo, você está na Universidade Federal de Juiz de Fora. Ninguém é intolerante, porque nenhum de nós é xenófobo. Nenhum de nós é xenófobo. Aposto que cada um de nós aqui já cometeu uma atitude xenófoba. Tá certo? Consciente ou inconsciente. Tá certo? Com flanelinha, com um cara que te interpelou, com um cara que invadiu a sua privacidade, coisa que vale. Tá certo? Eu estou lembrando de várias coisas que eu cometi, né, com os meus preconceitos todos. Tá certo? Mas eu vi cena na UFJF, tá certo? De intolerância com negros africanos na fila do restaurante universitário, porque eles estavam ali, e no dizer dos alunos de Juiz de Fora do Brasil, eles não estão ali estudando, eles estão ali para atrapalhar, tá certo? E o cara tem que fazer prova de anatomia, está sendo atrapalhado, porque tá lá aquele africano, está lá aquele negro atrapalhando, na verdade, a fila dele. Isso é intolerância, tá certo? Certo ou errado? Errado. Tá certo? Mas por que ele foi intolerante e você não é? Tá certo? Porque você não conviveu ainda com um negro na fila, tá certo? Todos nós temos um potencial xenófobo. Talvez o que a gente precisa é combater, na verdade, esse potencial de preconceito e xenofobia. Por que fica cada vez maior? Por que fica cada vez maior essa aparição da xenofobia e do preconceito? Talvez porque as fronteiras estejam ficando cada vez mais porosas. Olha o nacionalismo, vou voltar para você. Se você não convive com o italiano, como é que você vai ser xenófobo? Por que a Europa é o continente mais xenófobo do mundo? Porque ela é quem mais recebe imigrante. Por que o americano tem práticas xenófobas com o mexicano? Porque o mexicano entra nos Estados Unidos, ele não entrou em Juiz de Fora. Tá certo? Isso não te faz estar livre de, não sei se é de culpa, você só não praticou xenofobia, fazendo o conceito de xenofobia restrito ao estrangeiro, porque você não convive com ele. Então, quanto mais a fronteira ficar porosa, parece que mais essas coisas vão aparecer. Então, vai ficar mais difícil, talvez, combater, mas temos que combater, né? Então, eu vou pedir desculpa para o público, dizendo para vocês, na verdade, tanto o público de casa, da internet, quanto quem está aqui com a gente. A gente pode continuar o debate, mas a gente vai encerrar, na verdade, a transmissão, agradecendo a paciência, agradecendo aos colegas, né, achando que a gente pode ter chegado num ponto bacana, né, tanto da discussão do conteúdo, quanto da discussão do conteúdo interdisciplinar, e esperando talvez fazer isso mais vezes, né, por tão bacana que foi esse encontro aqui hoje. Beleza? Obrigada. Acabou? Acabou? Acabou.